Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar, e não ouve o relatório. Com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos os nossos queridos e amados ouvintes que estão a nos acompanhar. Vamos aqui para a nossa última lição deste trimestre, dentro do livro de Esther. Nossa lição tem como assunto a festa do Purim e a grandeza de Mordecai. Nossos objetivos são aprender sobre a origem e propósito da festa do Purim, mostrar como os judeus exilados finalmente puderam celebrar a vitória providenciada por Deus e explicitar a maneira como Deus age na vida dos que se dedicam a fazer conhecido e notório o seu nome. O nosso texto áureo está no livro de Esther, capítulo 9, versículo 26. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. A nossa leitura bíblica está no livro de Esther, capítulo 9, versículos 20 a 32, capítulo 10, versículos 1 a 3. Verdade prática nos ensina que é justo celebrar com entusiasmo os livramentos proporcionados por Deus, por meio de sua provisão constante. Nesta última lição, estudaremos sobre a instituição da festa do Purim, autorização para que esta celebração fizesse parte dos festivais judaicos, a vida do povo judeu restaurada e a promoção e engrandecimento de Mordecai. Aos professores fica sempre o convite para relembrar de forma resumida toda a história que nós já vimos dentro do livro de Esther, de como um plano foi traçado para exterminar o povo israelita, o povo judeu, em todas as províncias do grande império da Pérsia, e de como Deus agiu por detrás das cortinas, nos bastidores, através da sua providência, para extinguir aquele plano e para dessa forma dar livramento ao seu povo. O primeiro tópico nos fala sobre a origem da festa do Purim, que era comemorado no dia 14 e 15 do mês de Adar, que seria correspondente aos nossos meses de fevereiro, março, ou seja, uma parte do mês de fevereiro e uma parte do mês de março, uma vez que essa festa celebrava a própria continuidade do povo escolhido. O que estava em jogo era se o povo israelita continuaria a existir como povo ou não. Dessa forma, esse milagroso resgate não podia deixar de ser comemorado. Mordecai, agora colocado como primeiro-ministro, escreveu e enviou cartas falando sobre os acontecimentos que concerniam a todo o povo judeu, incorporando os aspectos importantes em escritos que apresentavam as diretrizes para o futuro. Ou seja, ele estava usando a sua autoridade, tanto de israelita quanto de primeiro-ministro, para mandar esta comunicação a todas as 127 províncias do Império. Isso era feito através do sistema postal real, que utilizava inclusive cavalos, cavaleiros bem rápidos, treinados para aquelas missões. Ou seja, eles podiam percorrer longas distâncias, levando as correspondências, os decretos, as notícias reais. A carta de Mordecai estabeleceu a festa de Purim. É bom destacarmos isso. Essa festa não existia no calendário judaico, assim como a festa da Páscoa, dos tabernáculos, das colheitas, que tinham sido estabelecidas pelo próprio Deus quando se revelou ao povo israelita através de Moisés.
Então, ali já tinha essas 3 grandes festas. A festa de Purim não constava entre elas, foi estabelecida e ordenada por Mordecai. Dessa forma, a festa se torna uma instituição oficial. Os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Mordecai decretou que tanto o dia 14 quanto o dia 15 de Adar deviam ser observados anualmente. Seria para lembrar às futuras gerações a maravilhosa libertação da extinção. Poderíamos dizer que eles foram salvos do genocídio. A tristeza se transformou em alegria e a lamentação se transformou em celebrações. É bom destacar que os judeus eles temiam inovações que pudessem ser contradições à lei de Moisés. Então, para que uma nova festa como essa fosse estabelecida, era preciso muita autoridade, e Mordecai tinha essa autoridade, tanto como um dos israelitas cuja vida tinha sido salva por intermédio da providência divina, quanto a sua autoridade secular de primeiro-ministro, de grão-vizir do rei Assuero. Dessa forma, a festa de Purim entrava no calendário judaico das festas nacionais. Há uma forte ênfase para que judeus em todos os lugares comemorem essa data, essa festa. E assim eles vêm fazendo desde aquela época, ou seja, há mais de 2000 anos. Já que esses fatos do livro de Esther aconteceram por volta do ano 400 antes de Cristo nascer. Veja só, desde aquela época, o povo de Israel vem celebrando a festa de Purim. Essa festa, a comunidade judaica em geral sempre celebrou com entusiasmo, pois os inimigos dos judeus tinham sido destruídos pelo poder de Deus, por meio de sua providência constante. É bom nós lembrarmos que em outras oportunidades o povo israelita tinha sido salvo da destruição por milagre, por intervenção de Deus de uma forma direta, um cataclisma, uma catástrofe, um anjo vindo do céu, realizar algum livramento, mas dessa vez não. Dessa vez, Deus agiu de uma outra forma. De uma forma que alguém poderia dizer que foi mero acaso, não foi algo sobrenatural, mas Deus utilizou os acontecimentos naturais para livrar o seu povo. Dessa forma, a providência divina, ela fica se revelando e nos ensina a seguinte lição: Deus pode intervir tanto de maneira sobrenatural quanto de maneira natural, mas ordenando os acontecimentos e eventos conforme a sua vontade, para levar a um propósito, a um bom final do seu plano. Dessa forma, os judeus cumpriram as ordens recebidas e têm feito assim através dos séculos. Essa festa tem sido celebrada continuamente, como nós falamos, há mais de 2000 anos. Por que o nome Purim? Vem do nome Pur, que é um nome babilônico, que significa sorte ou destino. Naquela época, lançar sortes ou lançar dados para tirar um sorteio por alguma coisa não era visto como um mero acaso. Eles acreditavam, naquela época, que até mesmo o lançamento de dados, tirar uma sorte, realizar um sorteio, era algo que os deuses interferiam. Ou seja, se acreditava piamente que os deuses interviam dizendo qual seria o resultado daquele sorteio, qualquer que fosse a forma que se utilizasse. Então, para eles, não era um mero acaso, não era um simples sorteio, era uma maneira dos deuses se revelarem. Isso nós aí voltamos a uma frase atual de um cientista, Albert Einstein, que falava: Deus não joga dados, querendo dizer que Deus não lida com um acaso. Na realidade, seríamos melhor dizer que não existe um acaso, já que todas as coisas Deus já conhece o que vai acontecer e ele ordena os eventos, os acontecimentos, de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Portanto, essa crença que os antigos tinham de que os seus deuses controlavam o resultado do Pur, do sorteio, foi o que levou Amã lançar a sorte, fazer o sorteio para determinar que dia e mês seria o ideal para destruir os judeus. Ou seja, sem querer, ele acabou lançando as bases dessa festividade de Purim, já que o nome Purim vem desse nome Pur, que quer dizer sorteio. Mordecai estabeleceu a festa com 2 dias de duração, para celebrar os dias 14 e 15, já que, através do sorteio, Amã tinha colocado o dia 13
do mês de Adar, que era o mês número 12, o 12º mês. Então, o dia 13, que eles marcaram para a destruição, agora seria sucedido por 2 dias de festa, querendo representar que onde se tinha previsto tristeza, haveria o dobro de alegria. Esse era o significado. A festa do Purim até nos dias de hoje. Esther ratifica a celebração. Então veja que além de Mordecai preparar uma carta, enviar para todas as comunidades judaicas do império, assim também fez a rainha Esther. Agora ela entra com o respaldo real para trazer essa, não ordem, mas uma persuasão ao povo de Israel, para lembrar a eles que ela, como rainha, também tinha sido salva da destruição. Portanto, ela tinha autoridade para escrever, para recomendar, até mesmo para que nenhum israelita mais tradicional deixasse de observar aquela celebração. Ela escreveu com toda a autoridade, pois como rainha contava com o apoio e a autoridade do rei. A rainha Esther institucionalizou a comemoração do Purim sobre a lei da Pérsia. As leis dos persas não podiam ser revogadas. Então, essa ordenação era muito mais do que uma festividade judaica. Ela entrava até mesmo para o calendário da Pérsia, para que todos na Pérsia, naquele grande império, soubessem que Deus havia agido em favor do seu povo e os livrado da extinção. Portanto, isso daí também era uma forma de que os outros povos, as outras nações, soubessem de que existia um Deus diferente de todos os outros, um Deus que não tinha uma imagem, uma escultura, uma estátua, mas que estava em toda parte e que era maior do que todos os deuses das nações. E como prova de quão grande ele era, ele tinha livrado o seu povo do extermínio. Veja, portanto, que aquela festividade servia também como uma forma de evangelização para os outros povos, para as outras nações, para que eles soubessem de que existe um Deus diferente de todos os outros e maior do que acima de todos. Então, até hoje, essa festa é celebrada e durante essa festa também é lido, entre as comemorações, o livro de Esther. A divulgação da festa do Purim. Foram enviadas cartas para todos os judeus nas 127 províncias do reino de Assuero. Veja quão grande era esse império. Mas onde havia um judeu, chegou a notícia de que, dali por diante, todos os anos, eles deveriam celebrar aquela festividade. Veja, portanto, que dessa forma o livro de Esther se tornou um dos 24 livros que seria canonizado pelo povo israelita, ou seja, considerados como divinos, como sagrados. O festival de Purim, é bom nós destacarmos, ele sempre foi muito estimado pelo judaísmo, porque, na realidade, é a comemoração de que Deus cuidou do seu povo para que ele não fosse exterminado. Também é uma lembrança para o povo israelita que, por mais que a situação esteja difícil, por mais que pareça que eles serão exterminados, mas Deus, na sua divina providência, sempre cuidará do seu povo e ele não será extinto, ele não deixará de existir. Embora muitos caiam, muitos cheguem a perder a vida, mas Deus sempre cuidará e conservará para que o seu povo continue existindo. É bom destacarmos, então, que a festa de Purim ela tem mais um caráter secular, nacional, patriota, digamos assim, do que um caráter religioso. É uma festividade que tem um nível um pouco abaixo do que as demais festividades, como a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculos, a festa das colheitas. Porém, ainda assim, ela é muito importante. Durante essa festa, há várias formas de rituais de comemoração, mas principalmente leitura pública do livro de Esther, durante a noite e durante a manhã, enviar presentes de comida para os amigos, dar caridade aos pobres e comer refeições especialmente preparadas para essa festividade. Então veja que é algo muito mais nacionalista do que religioso, mas que ainda assim é uma forma do povo israelita celebrar o cuidado de Deus para com eles. Os detalhes da festa de Purim. Como a Páscoa, a festa de Purim celebra o livramento divino. Só que enquanto que a Páscoa
comemora o livramento de Deus ao povo de Israel da mão de Faraó e da escravidão do Egito, a festa de Purim celebra a liberdade da destruição que Amã tinha planejado para aquele povo. Veja que, portanto, os judeus comemoram uma libertação que só Deus poderia ter orquestrado. Toda a história do feriado de Purim está no livro de Ester. Aqui o nosso comentarista vem falando mais detalhes sobre a liturgia dessa festa, dos 2 dias de festa. No primeiro dia, é lido o livro de Ester, inteiramente, em voz alta. Cada vez que o nome de Amã é mencionado, as crianças do grupo respondem com chocalhos e guizos, que batem com os pés no chão para abafar o nome de Amã e dizem que o seu nome seja apagado. No segundo dia da festa, a alegria e comemoração se manifestam com comidas típicas da época, músicas, peças de teatro, brincadeiras, canções especiais, ou seja, é uma celebração. As pessoas se presenteiam, fazem questão de dar presentes e alimento aos pobres. Então veja que também é uma forma de abençoar os mais necessitados. É uma forma de lembrar que Deus cuida daqueles que estão oprimidos e necessitados. E isso também é uma lembrança muito importante para todos nós, pois, às vezes, lendo os jornais, vendo as notícias, parece que Deus se esqueceu daqueles que estão oprimidos, daqueles que estão sendo, de alguma maneira, espezinhados por este mundo tenebroso, explorados. Mas o livro de Ester é uma lembrança constante de que Deus está de olho em todas essas coisas e, no momento certo, ele agirá em favor dos mais carentes, dos mais oprimidos. O terceiro tópico nos vem falando sobre a grandeza de Mordecai. Já no capítulo 10, nós vemos o rei Assuero impondo um tributo sobre a terra, sobre as terras do mar. Ou seja, mostrando o seu poderio. Claro que tributos e impostos eram comuns naquela época. Tributo aqui pode referir-se tanto a impostos como a trabalhos, tarefas que o rei impôs sobre todo o seu território. É bem possível que aqui esteja se referindo a uma espécie de chamada geral do rei Assuero aos diversos povos do seu império para que fornecessem tropas, materiais, soldados para conquistas, já que, como bem sabemos através da história, o rei Assuero, ele, por diversas vezes, esteve em guerra contra os gregos, contra o que nós teríamos no futuro, o chamado Império Grego. Então, claro que para custear situações como essa, é possível, aqui é uma possibilidade, que este seja o tributo que esteja se mencionando aqui. Sobre a terra e sobre as terras do mar, dá a entender que o rei era possuidor de todo esse território, o litoral do Mediterrâneo Oriental de maneira genérica, com suas muitas ilhas. Então veja que era uma tarefa muito grande, muito importante. O homem certo para esse trabalho, quem era? Mordecai. Aqui o nosso comentarista, ele faz uma comparação. José, no Egito, e Mordecai, no Império da Pérsia. Os dois têm muitas semelhanças. Eles eram o segundo no comando das suas respectivas nações. Assim, o cargo de José no Egito era equivalente ao cargo de Mordecai durante o Império da Pérsia. E Mordecai foi um homem qualificado bastante para preencher essas posições e funções, porque além de ser um grande patriota judeu, ele também foi capaz de ministrar habilidosamente uma potência estrangeira. Não apenas uma potência estrangeira, mas que abrangia várias etnias, várias raças, povos com línguas, culturas, costumes diferentes. Algo muito difícil de governar. Veja que aqui também fala sobre os arquivos reais. Quanto aos demais atos do seu poder, do poder de Mordecai, do seu valor, do relatório completo da sua grandeza, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Ou seja, as façanhas de Mordecai, e um pouco de Ester também, foram registrados para a posteridade nos arquivos, nos escritos do Império da Média e da Pérsia. Uma parte disso tem chegado até os nossos dias, os arqueólogos estão sempre traçando novas descobertas sobre esse período, e ainda há muito a ser conhecido, é bem verdade. A ascensão de Mordecai
Ele foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus, grande no sentido de ser elevado, importante, uma autoridade, alguém estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Agora, claro, o livro de Esther nos deixa muito bem descrito que Mordecai não atuou apenas em favor do povo israelita, mas em prol de todo o império da Pérsia, porque ele, como judeu, como israelita, ele sabia o que era ser perseguido, ele sabia o que era ser oprimido. Então ele podia se colocar no lugar de outros povos, outras etnias, outras minorias que viviam no império da Pérsia e que também precisavam de alguma maneira da proteção real. Dessa forma, o livro de Esther termina com grandes elogios a Mordecai. Veja que não se fala aqui muita coisa sobre a vida de Esther e do rei Assuero. Não temos algo do tipo, eles viveram felizes para sempre. Mas mostra algo bem maior do que isso. Se esquece a felicidade de um casal, como aparecia nas fábulas até hoje, e se coloca a felicidade de todo o império, de todo um monte de minorias, de povos, de culturas. E isso é muito mais importante. Mordecai sempre buscou o bem-estar do seu povo e da população do império em geral, registra aqui o nosso comentarista. E, acima de tudo, falava de paz ao remanescente perseguido dos judeus. Era a certeza de que eles não seriam novamente perseguidos. E realmente a história nos mostra que dali para frente, por um bom tempo, o povo israelita teve paz e sossego. O povo israelita só vai enfrentar uma perseguição de peso bem mais tarde, já durante o Império da Grécia. Depois que o Império da Grécia se desmembra em 4 partes, houve uma terrível perseguição local contra os israelitas pelo rei sírio Antíoco Epifânio IV. Isso aconteceu cerca de 300 anos, 300 a 350 anos, depois dos eventos aqui de Esther. Mas veja que durante muitos anos, por quase 3 séculos, eles tiveram paz e tranquilidade. Veja, portanto, como Deus concedeu ao seu povo um grande refrigério. Com isso, Mordecai entrou para a galeria de heróis da história israelita como mais um exemplo de vitória concedida por Deus ao seu povo disperso entre as nações. E também um lembrete para o povo judeu e para todos nós, de que Deus está sempre velando pelo seu povo. Ele pode até permitir que sejamos perseguidos, oprimidos, mas, no momento certo, ele se levantará e irá agir em nosso favor. Quanta falta faz nas autoridades de hoje os predicados e elogios dedicados a Mordecai neste último verso do livro de Esther, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de toda a sua raça, de toda a sua nação. Que bom seria que as nossas autoridades hoje pudessem também ser chamadas dessa maneira, como Mordecai foi. Quantos políticos, quantos governantes que passam muito longe de tudo isso daqui. Esse deveria ser o ideal de todo político, de todo governante, de todo legislador, de toda pessoa que entra no serviço público, seja no executivo, legislativo ou judiciário, para servir a nação, para servir ao povo. Infelizmente, muitos só pensam em si mesmos. Porém, Mordecai nos deixa aqui um exemplo do que realmente significa ser uma autoridade que trabalhe para a nação. Concluímos aqui na nossa aplicação pessoal que podemos ver a atuação providencial e maravilhosa de Deus em todas as páginas do livro de Esther. Sendo assim, é justo celebrar por entusiasmo os livramentos proporcionados por Deus por meio de sua providência constante. É algo que nós vemos nesta lição, tanto no livro de Esther quanto no livro de Ruth, a providência de Deus, algo que nós temos esquecido grandemente, mas precisamos relembrar de que Deus, através da sua divina providência, ele cuida do seu povo. Com isso, nós chegamos ao final de mais um trimestre da nossa escola dominical e vamos preparando os nossos corações para o trimestre seguinte, onde estudaremos sobre Mateus, Jesus, Messias e Rei. Vamos estudar sobre o primeiro dos evangelhos, na ordem que estão escritos, o Evangelho de Mateus.
Com certeza será um estudo maravilhoso e que você possa ser nosso aluno assíduo na escola dominical e também aqui neste canal. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que cada dia mais nós possamos ter este propósito de servir ao Senhor. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.